Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Olá, boa noite, você ouvinte da Rádio 9 de Julho. E você, querida ouvinte do programa Tocando em Frente. Programa este que fala sobre o problema da dependência química. Todos os sábados aqui, a partir das 19 horas, na Rádio 9 de Julho, AM 1600. Hoje, 27 de fevereiro de 2016. Mais uma vez aqui para levarmos informação à sociedade para que a gente possa discutir cada vez mais o problema da dependência química de uma maneira mais leve, né? A fim de transformar isto não em um conceito moral ou avaliar e olhar para o dependente químico ou para a pessoa que tem um problema com a droga ou com álcool de uma forma marginalizada, né? Não, a doença da dependência química ela é uma doença crônica, progressiva e, se não tratada, ela pode ser fatal. Por isso a gente tem esse programa desde 2013 e o intuito é justamente esse: sensibilizar a sociedade para este tema. Eu sou Ivanildo de Andrade, psicólogo, e apresento esse programa aqui todos os sábados pela Rádio 9 de Julho. Nosso programa conta ainda com a colaboração na mesa de som do Lucas Martins. Boa noite! Boa noite! Nas gravações especiais, o Wellington Trindade. Hoje nós estamos sem o telefone, 3932.600, então você pode interagir conosco pelo WhatsApp 983-719681. 983-719681, DDD 11 aqui em São Paulo. Na produção do programa, a nossa querida Sandra Catalano, que está viajando, está lá visitando a mamãezinha dela. Uma boa viagem, tudo de bom aí, Sandra. E na direção da rádio, o Padre José Renato Ferreira. Padre José Renato Ferreira, um homem muito inteligente, muito bacana, que nos apoia e nos abre aqui na Rádio 9 de Julho esse espaço para levarmos à sociedade esse programa, né? Um programa que tem um viés muito interessante para a questão da utilidade pública. Então as pessoas podem, por meio do programa, saber onde procurar ajuda, onde poder buscar tratamento, né? Que instituições, que programas, políticas públicas são realizadas hoje em relação à dependência química. Enfim, podemos aqui enumerar diversas possibilidades que o programa acaba oferecendo. Você também pode ouvir o programa pelo site bastidoresdoradio.com e radiositevs.com. Gente, hoje nós vamos conversar com a coordenadora estadual, né, coordenadora do Estado de São Paulo da Pastoral da Sobriedade. Então o tema hoje é Serviço da Pastoral da Sobriedade no Estado de São Paulo. A doutora Maíra Rosana Costa, médica neurologista, especialista em dependência química. É com ela que vamos falar hoje sobre o serviço dessa pastoral, a Pastoral da Sobriedade. Quem está ouvindo no rádio, a programação da Rádio 9 de Julho, percebeu que já falamos recentemente da Pastoral da Saúde, da Pastoral da Ecologia, agora a gente vai falar da Pastoral da Sobriedade. A Igreja Católica atuando, né, de forma a atender essas necessidades da sociedade que está aí, né? Então é uma forma de prestar um serviço social à sociedade. A Pastoral da Sobriedade trabalha com a dependência química, né? Com os dependentes químicos e também os seus familiares. Queremos mandar um grande abraço também a todo o pessoal do Amor Exigente, na pessoa do Luiz Fernando Calduro, do Ronaldo Risseto, que apoiam o nosso programa, que estão conosco também todo primeiro e terceiro sábado do mês.
toda a família Amor Exigente, um grande abraço e obrigado pelo apoio do Amor Exigente e também do Ronaldo e do Luiz Fernando, que é o presidente e o diretor de comunicações, que sempre nos ajudam aqui no programa. Agradecer também a Isilda Alves, jornalista da Rádio Jovem Pan, que também nos apoia bastante nesse trabalho, e a todas as pessoas, né, que de forma direta ou indireta, o Sr. Miguel Tortorelli, a todas as pessoas que de forma direta ou indireta estão acompanhando esse programa e nos ajudando a levar informação. Hoje também nós vamos ter aqui o Ivanildo José, coordenador aqui da campanha Tocando o Coração, que vai falar um pouquinho pra gente de como que anda a campanha. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, Ivanildo. Me parece que soa meio esquisito, né? Dois Boa Ivanildos, noite, dois né? Ivanildos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a campanha. Olha o coração batendo, ó. Olha que lindo. Isso também toca seu coração? Hein, Lucas? Toca. Boa noite, gente. É isso aí, a campanha Tocando o Coração, que tem como objetivo essa campanha realizada pelo programa Tocando em Frente, idealizada aqui pelo Ivanildo José e apoiada aqui pela Rádio 9 de Julho. Qual é o objetivo? Conseguirmos um banco de vagas sociais junto a instituições que trabalham com tratamento, com internação de dependentes químicos, e essas vagas sociais serem disponibilizadas posteriormente para pessoas que precisam do tratamento pela internação e que não têm recursos financeiros para tal. Então, participe da campanha Tocando o Coração, né? Você que pode, você que tem uma clínica, que quer de alguma forma contribuir com a sociedade, participe conosco dessa campanha Tocando o Coração. E daqui a pouco o Vini vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? Então vamos lá, vamos a um pequeno intervalo com a música O Melhor Vai Começar com Guilherme Arantes.
A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados a partir das 7 da noite, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente, são 7 horas e 13 minutos. Vocês ouviram aí, né, uma chamadinha da campanha Tocando o Coração. Campanha idealizada pelo Ivanildo José, e que a gente aqui da Rádio 9 de Julho, aqui do programa Tocando em Frente, resolvemos apoiar. E é isso, né? É uma campanha voltada para obtenção de vagas sociais. Ivanildo José, quer explicar, falar um pouquinho pro pessoal que está nos ouvindo, um pouco sobre a campanha, como é que a gente está conseguindo, o que está acontecendo? Boa noite a todos. Essa campanha Tocando o Coração, ela nasce de um anseio, né? Um anseio assim, das pessoas que não têm, como diz a vinheta, não têm condições financeiras para estar internando, né, seus entes queridos. E sozinho estava ficando muito difícil, aí eu pedi ajuda aqui pro meu xará, o Ivanildo de Andrade. Imediatamente ele concordou e hoje nós buscamos, né, tocar o coração daquela clínica, daquela comunidade, daquelas pessoas que se deixe tocar seu coração. Ofereça uma vaga, ela tem que ser totalmente gratuita. É para ajudar as pessoas que necessitam realmente. Eu vou deixar hoje para a gente pensar, eu vou deixar um salmo, eu vou deixar uma passagem bíblica, que ela fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque deles é o reino de Deus. Então, pensando nessa passagem bíblica lá do Sermão da Montanha, que bem-aventurado é os que sofrem. Bem-aventurado também é os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando nós tivemos a reunião com o padre José Renato, e ele falava disso, que essa é uma ação de misericórdia. Você que tem uma clínica e uma comunidade, ofereça uma vaga para o nosso programa, o Tocando o Coração, para essa campanha. Se nós nos unirmos, com certeza nós vamos mudar um pouco dessa história da dependência, onde os dependentes não têm para onde correr e suas famílias sofrendo e vendo o seu ente querido sofrer. Tenha misericórdia, ofereça uma vaga. Essa vaga ela pode ser oferecida pelo e-mail tocandocoração, sem o cedilha e sem o tio, @gmail.com. Disponibiliza lá, diz qual é a sua instituição, quem é você, o seu telefone, e aí nós vamos começar a fazer um banco de dados de vagas. Nós já estamos tendo mais procura do que vaga. Então, em nome, né, desse coração, em nome de Deus, ofereça essa vaga, por favor. Então é isso, uma campanha que visa atender a uma demanda de pacientes, de pessoas que estão com um problema de envolvimento com as drogas ou com álcool, com um quadro clínico mais agravado, né? São situações mais graves e que precisam de um tratamento com a internação, pela internação. Então, essa é a campanha Tocando o Coração, que quer dar essa oportunidade às pessoas que até querem o tratamento, até estão dispostas
a iniciar esse processo de tratamento, mas às vezes não tem realmente condição financeira e a sua família também não. Bom, tá dado o recado, mas enfim, a gente vai estar sempre insistindo e falando sempre da campanha. E hoje, né, estamos aqui com a doutora Maíra Rosana Costa, médica neurologista, especialista em dependência química, que é a coordenadora estadual da Pastoral da Sobriedade, né? E nós vamos conversar com ela hoje sobre isso. O serviço da Pastoral da Sobriedade no estado de São Paulo. Boa noite, doutora Maíra. Boa noite, doutora Maíra. Eu acho que a doutora Maíra não está nos ouvindo. Boa noite, doutora Maíra. Acho que tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já agradecendo aqui a participação no WhatsApp, né, do Amauri, que realizou ontem uma atividade lá na Cracolândia. Ontem estive na Cracolândia, hoje na Fundação Casa, amanhã Centro Terapêutico Internar, Dependência de Álcool. Amauri sempre trabalhando em prol dos dependentes químicos. Parabéns, Amauri. Até importante, ontem nós estávamos conversando um pouco sobre esse assunto. Pessoal, quem precisar de vaga de internação e não tiver aí como também pagar, além da questão dessa campanha que nós estamos realizando, em São Paulo existe o Programa Recomeço, né? O Programa Recomeço é uma iniciativa do Estado, né? Então é um programa do Estado e por meio do Programa Recomeço, você pode obter lá também vagas para internação em comunidades, em instituições que são credenciadas ao Estado. Então, é super tranquilo, assim, você vai até o Cratode, ali no centro de São Paulo, na Rua Prates, e lá é onde fica o Programa Recomeço, e lá você consegue, por meio de uma entrevista ou até mesmo de um processo de triagem, obter informações em relação a isso, né? Então, o Programa Recomeço do Estado que tem e oferece essas vagas também às pessoas que precisarem. Bom, estamos na linha com a doutora Maíra. Boa noite, doutora Maíra. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Oh, que beleza. Estamos vendo aqui que a senhora é a médica neurologista, especialista em dependência química e é coordenadora estadual da Pastoral da Sobriedade aqui no estado de São Paulo. E a gente quer entender um pouco mais, né, saber um pouco mais sobre esse serviço da Pastoral da Sobriedade aqui no estado de São Paulo, até para que os nossos ouvintes entendam, saibam o que é a Pastoral da Sobriedade, qual é o público que a Pastoral da Sobriedade atende, né? Quais são os requisitos, ou se existe algum requisito para participar da pastoral, se a gente paga muito caro por isso. Hipótese alguma. Então é isso. Boa noite, doutora Maíra. Oi, boa noite. Meu nome é Maíra, como você falou. Maíra, não é Maíra, perdão. Não, é Maíra. Perdão. Eu moro na cidade de Limeira. Limeira? Oi? Limeira, isso. Né? Eu sou agente da Pastoral da Sobriedade há quase 9 anos. Né, que eu conheço a pastoral, que é uma pastoral social da Igreja Católica, que foi criado em 98 por Dom Irineu Danelon, que é bispo emérito agora da Diocese de Lins. Né? Ele criou a pastoral, tudo começou em 98, né, baseado numa história na questão familiar. Ele teve 2 sobrinhos, é uma história muito bonita. E aí foi documentado em 98, fundou verdadeiramente a Pastoral da Sobriedade, com toda a documentação da Igreja Católica. E a partir de 2000, junto com o padre João Ciconello, lá em Curitiba, aí foi criado os 12 Passos, aí fundamentou-se realmente a Pastoral da Sobriedade como um grupo de autoajuda, né, baseado nos 12 Passos. Né? E aí a pastoral, ela funciona como uma sala que a gente chama, né, uma sala, um grupo de autoajuda, que a melhor proposta ou a proposta maior a oferecer é através da evangelização, né, esse amor de Deus, mas através de um projeto de mudança, um programa de vida nova. Esse é o grande intuito da Pastoral da Sobriedade. Através da evangelização, através dos 12 Passos, você oferecer ao indivíduo um programa de vida nova para que ele mude de vida, mude de hábitos, procura uma nova maneira, uma melhor maneira de viver.
Ou seja, a questão não é só interromper o uso da droga ou então interromper o uso do álcool. Não. A ideia é ampliar isso para uma mudança de vida. Uma mudança de vida, exatamente. A gente sempre fala, às vezes até brincando, que nós não somos uma pastoral de abstinência. Nós somos uma pastoral da sobriedade, né? E hoje esse conceito lógico que o intuito maior, tanto que ela foi criada por toda essa questão da problemática das drogas, desde quando o Papa, antes, né, João Paulo II, agora D. João, né, Paulo II, quando ele, em 84, ele já começou a abordar essa questão das drogas na sociedade como flagelo, que ele dizia que a droga é o mal e o mal não se dá trégua, né? Então ele começou a falar isso em 84, João Paulo II começou a falar muito nessa questão das drogas na sociedade, né, pela igreja, ele começou a falar. Então nós não somos só uma pastoral de abstinência, não pode usar, não usa, não. Nós propomos essa mudança de vida nova, que quando a gente fala de sobriedade, você tem que falar a sobriedade como um todo, a sobriedade do indivíduo, de nós todos, né? Seja sobriedade no trabalho, na família, na nossa maneira de ser, na sociedade, no trânsito, é uma maneira de vida. A gente tem que procurar e melhorar essa maneira de vida, as nossas atitudes. Sobriedade, então, estaria relacionada à qualidade de vida? Qual seria o sinônimo, qual seria um termo que a senhora conseguiria dar ao termo sobriedade, até para diferenciar da abstinência? Da questão da abstinência. A gente chama de um equilíbrio, né? Você está em sobriedade, você está em equilíbrio. Porque tudo que é demais, ele perde o sentido, ele pode prejudicar. Mesmo que sejam coisas boas, mesmo quando ela é demais, ela pode perder o sentido, ela pode começar a ser prejudicial. E, logicamente, as coisas ruins também, aquelas que nos trazem malefícios independentes, né? Então, assim, quando a gente fala de sobriedade, a gente quer falar você está em equilíbrio, né? E esse eixo de equilíbrio, aí a gente levando para a igreja, quanto cristão, aí é Jesus Cristo, né? São os ensinamentos de Jesus Cristo. E como que a senhora, como médica, neurologista, coordenando uma pastoral da igreja, como é que consegue transmitir conhecimento, ou transmitir uma experiência, ou apoiar e ajudar as famílias a partir dos conceitos também científicos, né? Como é que isso ajuda, isso atrapalha, ou como que é para a senhora ver essa questão? Ajuda porque, assim, como médica, lógico que tem a questão bem técnica, né? Mas, assim, antes de ser médica, eu sou cristã, já era cristã. Então eu tenho esse meu lado de religiosidade, sempre foi muito forte, né? A questão do ser médica, eu acho que só ajudou mais, pela questão do dom, de cuidar das pessoas, né? De querer cuidar, mesmo baseado em ciências e tudo, mas apenas ajudou, porque eu tenho o lado cristão e esse lado médico apenas veio contribuir, né? E quando você fala hoje de dependência química, você está baseado em estudos, em literatura, em pesquisa, no ensinamento médico. A religiosidade, ela complementa isso, né? E a doença dependência química, ela tem esse conceito, que ela é uma doença física, espiritual, mental, de comportamento. Ou seja, a senhora consegue olhar para o indivíduo de uma maneira integral, não de uma maneira dividida, repartida, né? Não é o coração que tem a pessoa, é a pessoa que possui um coração. Isso, é o indivíduo como um todo, né? Assim como a maioria das doenças, principalmente as doenças comportamentais, as doenças, né, que às vezes a gente fala brincando, doenças da alma, as doenças não palpáveis, né? A gente tem que ter esse olhar para o indivíduo, então você tem que olhar ele como um todo, né? Quando você fala de doenças comportamentais, psíquicas, doenças relacionadas a cerebrais, uma dor de cabeça, por exemplo, a minha especialidade, que é uma das queixas mais comuns. Ela pode ter uma dor de cabeça, pode ser uma coisa extremamente orgânica, mas através de um quadro de ansiedade de comportamento por um problema, né? Várias coisas podem estar acontecendo na vida daquele indivíduo que faz levar ele a ter aquele tipo de dor de cabeça.
Sim, olha, nós temos a participação aqui no programa pelo WhatsApp da Eliane Curso. Um grande abraço, Eliane Curso, ela lá do Gabatá São Roque. Ela está dizendo o seguinte, doutora Mayra: conheço o lindo trabalho da Pastoral da Sobriedade, parabenizo a doutora Mayra. Sugiro que no site da Pastoral tem os locais de reuniões, só conta um telefone de outro estado, Curitiba, Paraná, ou há um site para São Paulo. Interessante, ela quer saber assim, como que as pessoas podem buscar ajuda, como que elas podem encontrar informação a respeito da Pastoral da Sobriedade. Obrigado, viu, Eliane Curcio, como sempre, nos ajudando aqui a produzir e a transformar uma pauta bem bacana aqui no programa. Quando entra no site da Pastoral, aí você entra, aí tem as cidades, você pode entrar através das cidades, né? E aí nas cidades, as coordenações, através das coordenações diocesanas, é para ter, porque cada coordenador, né, diocesano, regional, ele atualiza o site, então ele atualiza esses dados. Dependendo da cidade que você esteja, aí você, pelo menos, você tem o contato do coordenador diocesano, né? E com isso ele vai te informar quais as paróquias tem o grupo de autoajuda. Tá. Olha, tem mais uma perguntinha aqui, ó, agora é do Paulo Leme Filho. Boa noite, Paulo. Obrigado pela interação. Paulo é fundador do movimento Vale a Pena, também está sintonizado conosco. Boa noite, doutora Mayra. Sabe dizer quantos grupos existem na cidade de São Paulo e onde estão? Acho que é para saber um pouco isso, né? Acho que é até interessante, como coordenadora, como a senhora vê esse trabalho hoje da pastoral na cidade ou no estado? Quantos grupos, né? Como é que... Nós somos em 395 dioceses, acho. 395? Mas assim, nós temos hoje, e nós não estamos presentes em 4 ou 5 dioceses só, né? O grupo da Pastoral da Sobriedade, né? Poucas dioceses, eu não tenho esse número aqui na cabeça, né? Mas botei, aproximado, né? Tá ótimo. Oi? Mas é um número aproximado. Quantas dioceses nós temos em São Paulo? São 300 e poucas dioceses nós temos no estado de São Paulo, né? E nós não estamos presentes em 5 ou 6 dioceses. São poucas dioceses das quais a Pastoral da Sobriedade ela não está presente. Agora, tem diocese que tem mais grupos, tem diocese que tem um grupo só, né? Então, isso é isso que a gente busca no site, porque às vezes você entra em contato com a Diocese de Limeira, tá? Aí na Diocese de Limeira, se o coordenador ele não tiver atualizado, você vai entrar em contato só com o coordenador diocesano. E ali você, do site, você entrando em contato com o coordenador diocesano, ele vai te dizer quais as paróquias, né, quais as igrejas tem o grupo, existe o grupo. Porque às vezes o grupo pode fechar, o grupo pode mudar de endereço. Então isso às vezes é uma coisa assim, muito dinâmica, entendeu? Por isso que a informação tem que estar sempre bem... sempre tem que estar... Os coordenadores têm que ter essa acessibilidade de estar renovando, né, esse contato, essas informações. Agora, assim, na cidade de São Paulo, talvez pelo tamanho, nós não temos muitos grupos, né? Tem naquela região da Sé, nós temos o grupo, mas assim, temos Mogi, ali Jundiaí, toda aquela região, mas na cidade mesmo de São Paulo, nós temos pouquíssimos grupos, como gostaríamos de ter, quando você fala da cidade de São Paulo. E tem uma razão, motivo para que isso ocorra, para que não existam tantos grupos? Olha, eu entrei, assim, como coordenadora, né, esse ano, mas a gente, né, na discussão... Esse ano, então, agora, recém-empossada. Recém-empossada, o ano passado, não faz pouco tempo, né? A gente atribui isso, assim, ao tamanho mesmo da cidade, né? Porque, assim, quando você faz o grupo, que você tem todo o treinamento dos agentes da Pastoral da Sobriedade, o perfil, para você se tornar agente, assumir compromisso, e assim, no mínimo, esse compromisso ele é semanal. Porque você faz o grupo, né, como é uma sala, como a gente chama, fazer os passos da sobriedade, toda semana você tem um passo. Né? E você tem que ter o agente que está ali disponível para ele abrir a sala, ele fazer a sala, né? Então é um compromisso semanal. Então a gente atribui isso talvez ao tamanho mesmo da cidade. Essa questão de locomoção, a violência, você de repente os grupos, a maioria deles tem que ser à noite, por causa do horário que as pessoas chegam do trabalho e tudo mais, né?
Então, os obstáculos eles são maiores em cidades maiores. Isso é uma realidade, né, Ivanildo? Boa noite, doutora. Oi, boa noite. Assim, a senhora falando e até me assusta um pouco, porque, né, tem tantos... Nós somos tão grande, né? A igreja é tão grande no país inteiro. E o que me assusta é que nós temos tão poucos grupos da pastoral. Jesus. Me assusta um pouco, eu não tinha essa informação. A gente assim, mas quando a gente vê que a pastoral, ela é um adulto jovem, ela completou 18 anos de idade, a gente vê que a pastoral, ela cresceu muito, né? Se a gente for ver, ela está presente em quase todos os estados do Brasil. Nós temos grupo da Pastoral da Sobriedade, né? Na Canção Nova, que é o evento nacional que acontece em outubro, nós chegamos a ter 8 a 10 mil participantes, né? Então isso para a gente é muito bom. Então vocês fazem um evento que congrega a Pastoral Nacional. Sim. A Ana Godoy, que ela é a coordenadora nacional, ela mora em Governador Valadares, né? Então, existe a reunião em Curitiba, que a gente vai agora em abril, onde se reúne a maioria dos coordenadores, né, nacionais, assessores eclesiais, coordenadores regionais e coordenadores diocesanos, que é essa reunião que geralmente acontece em abril em Curitiba, que é a sede principal, vamos dizer assim. E em outubro, na Canção Nova, é como se fosse um grande congresso, que aí vem a questão de louvores, a religiosidade, o encontro, né? E tudo mais acontece em outubro na Canção Nova. É o encontro de todo o Brasil. É uma festa muito bonita. Muito bom saber. A gente precisa... vocês precisam nos informar, né, para podermos também divulgar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo. A senhora pode ficar com a gente no segundo bloco? Sim, tá? Com certeza. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e na sequência a gente volta. Tem uma perguntinha aqui de um outro ouvinte que está interagindo conosco pelo WhatsApp. Já deixando aqui o meu abraço a Helene Curcio, ao Paulo Leme Filho, um grande abraço, ao Mauri e a todos aqueles que estão aqui também participando conosco pela internet, a Márcia Andréa da Silva Paulini, Tereza Queiroz, a Liberti, Sumara Queiroz, Carlos Clerice, o senhor Miguel Tortorelli, Fabiano Fontaine, o Alexandre Ferreira, Adriana Costa, Marcos Mendes, um grande abraço, você que está aí em Mato Grosso, e a Natália Cristina. Bom, é isso aí. Vamos agora para o nosso breve intervalo, ouvindo a música A Vitória é Certa, com a Adriana. Pedir no nome de Jesus, Ele atenderá. Tudo que pedir com fé no nome de Jesus, Ele assim fará. Tudo que pedir no nome de Jesus, Ele atenderá. Tudo que pedir com fé no nome de Jesus, Ele assim fará. Esse nome tem poder, esse nome faz tremer, levanta o que está morto. Ele curou o cego em Jericó, fez o paralítico andar, e pelo seu poder chamou de volta a vida Lázaro. Pra Ele não existe o impossível, Ele pode tudo. Pra Ele não existe o impossível pra Jesus é deixar de te amar. Tudo que pedir no nome de Jesus, Ele atenderá. Tudo que pedir com fé no nome de Jesus, Ele assim fará. Esse nome tem poder,
esse nome faz tremer, levanta o que está morto. No nome de Jesus tu vais vencer, a vitória é certa, pode crer. O milagre ele já realizou. Pra ele não existe o impossível, ele pode tudo. Pra ele não existe o impossível. O impossível pra Jesus é deixar de te amar. Tudo que pedir no nome de Jesus, ele atenderá. Tudo que pedir com fé no nome de Jesus, ele assim fará. Tudo que pedir no nome de Jesus, ele atenderá. Tudo que pedir com fé no nome de Jesus, ele assim fará. Tudo que pedir no nome de Jesus, ele atenderá. Tudo que pedir com fé no nome de Jesus, ele assim fará. Com fé no nome de A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados a partir das 7 da noite, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Rádio 9 de Julho. E agora eu tenho um recado muito importante para você. A Outra Farma sabe que prevenir doenças é o melhor remédio, gente. Por isso ela lançou a maior linha de suplementos, vitaminas e minerais do Brasil. É a linha Sidney Oliveira. Faz parte da linha Sidney Oliveira mais de 100 suplementos que vão ajudar na sua saúde cardiovascular, ajudar na prevenção de doenças, na reposição de vitaminas, além, claro, de colaborar para o aumento da sua resistência e energia. Esses são apenas alguns benefícios. Para conhecer todos eles e comprar também, acesse ultrafarma.com.br. Todos os suplementos da linha Sidney Oliveira possuem um precinho que só a Outra Farma é capaz de te oferecer. Suplementos Sidney Oliveira fazem bem para a sua saúde, fazem bem para o seu bolso. Outra Farma Católica. Metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Rios e mares estão cada vez mais poluídos pelo esgoto e pelo lixo. Essa situação precisa mudar. Vamos nos mobilizar pelo direito humano à água e ao saneamento básico no Brasil. Cuidar da casa comum é nossa responsabilidade. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. 20 de março, participe da Coleta Nacional da Solidariedade. Uma realização do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho.
Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. 7 horas e 42 minutos, estamos de volta com o programa Tocando em Frente. Mandando um abraço aqui para Antônia, que está interagindo conosco aqui pelo WhatsApp. E, Vinícius José, queremos dar uns agradecimentos, né? Gostaríamos de agradecer já aos nossos parceiros, né, que já nos cederam vaga para aquela internação. Vamos agradecer já a Casa Dia São Paulo, a Conquista, a comunidade terapêutica lá de Tapecerica da Serra. Agradecer a Nova História, lá com o Rodrigo Alves. Rodrigo, obrigado, cara. A comunidade terapêutica Paz e Amor em Jesus, lá de Ferraz de Vasconcelos, na pessoa da doutora Tânia e do Mauro. Na CT Maranata, né, com a dona Tânia, com o Cristiano, o Osmar, obrigado mesmo, gente. A Clínica Sulmed, lá do pastor Alessandro, Itapeva, Minas Gerais, que maravilha. Também um agradecimento agora aos nossos amigos que sempre estão aqui pelo programa, da paróquia lá Santa Mena de Guarulhos, Pastoral da Sobriedade, né, ao Luiz, a Sueli, a Janete, a Juliana, o Marcelo, a Alda e a Fernanda, Pastoral de São Miguel Paulista, Maria José. Um abração para Maria José. Um abraço, Maria José. A Isilda Alves. Isilda, obrigado, Miguel. Paulo, prazer em conhecê-lo, Paulo, tamo junto. Paulo do Movimento Vale a Pena. Do Movimento Vale a Pena, tamo junto, Paulo. E também vai participar da campanha Tocando o Coração, né? Vai, o Paulo já tá dentro da campanha, né? Por livre e espontânea pressão. O Elaine e o João Gábata, lá de São Roque. Eliane, Cúrcio e João Gábata. Ao Ronaldo Riseto. A campanha, ela diz assim: deixe seu coração ser tocado. Deixa seu coração ser tocado. Ofereça uma vaga para nós. Obrigado. E-mail tocandocoracal@gmail.com. O coracal é porque não se coloca nem cedilha nem o tio, né? Então, tocandocoracal@gmail.com. Por lá nós interagimos. São 7 horas e 44 minutos. Doutora Mayra, oi. Tem uma perguntinha aqui de um ouvinte que eu acho interessante, né? Aquelas perguntas que a gente fica até com dificuldade para responder. Boa noite, por favor, como ajudar um irmão a sair do alcoolismo? Ele não aceita, né? Poxa vida, essa é a questão, né? Quando a pessoa não aceita, como que a pastoral trabalha com esses casos ou não trabalha? Como que a senhora, como coordenadora, como é que vocês atuam, né, nesses casos onde não há aceitação de quem usa, de quem bebe, mas, enfim, a família está querendo, e essa história que sempre acontece, né? Então, a gente, assim, a orientação, quando o indivíduo não quer, lógico que a gente tem que saber, assim, a que ponto está a gravidade da dependência dessa pessoa, né? A que ponto está, que gravidade, é um caso grave, é um caso que precisa ou não de internação, é um caso com abordagem, né, psicoterapêutica, ou com medicamento, ou do grupo de autoajuda, poderia, né, ser suficiente, entre aspas. Mas se o indivíduo ele não aceita de maneira nenhuma, o primeiro trabalho é junto com a família, né? A gente tem que abordar essa família, porque essa família, ela também, na grande maioria das vezes, ela está adoecida, ela está ansiosa, ela está querendo resolver aquele problema, ela está angustiada. Então a gente também tem que fazer o trabalho muito forte com essa família, para essa família, aí a gente tentando ver o que a gente consegue, né, com esse indivíduo, para o que a gente consegue ele de aceitar o tratamento. Agora, se a dependência dele for uma dependência grave, se ele está colocando em risco a vida dele, a vida de outras pessoas, dependendo a que ponto isso chegou, muitas vezes pode ser orientado uma internação involuntária, né? Então a pastoral, ela também trabalha, né? Ela aceita, vocês compreendem que é uma internação involuntária, claro que em casos mais como esses, de pessoas que às vezes perderam a sua autonomia, já estão... toda a capacidade de avaliação, de escolhas, né? Uhum. Muitas vezes o indivíduo perdeu toda e qualquer capacidade de escolhas. E a senhora, como médica, respalda isso?
Sim, com certeza. Só que vai ser a maioria? Não né? É a maioria. É um pequeno número de pacientes que chegam a esse ponto. Né? Tanto que na grande maioria, quando você oferece ajuda, quando você tem um local que o indivíduo ele desintoxique 2, 3 dias sem uso de droga, e aí você conversa com ele, você oferece ajuda, na grande maioria ele aceita ajuda. É interessante, porque essa sensibilização é importante, né, doutora Mayra? E a família compreender que ela precisa também de tratamento é um problema ainda, é uma dificuldade ainda, né? Isso é básico e isso tem que andar junto, né? Porque às vezes não adianta o indivíduo, às vezes, aceitar ajuda, aceitou internação, às vezes ele vai no grupo, né? E a família não aceita, se a família achar que o problema é só da pessoa, né? Que a pessoa internando vai resolver o problema, quando ele sair vai estar tudo resolvido. Não é assim, né? Então, às vezes, até a primeira abordagem, o primeiro passo, que é o admitir, muitas vezes é a família que tem que fazer ele primeiro. Que nem a família faz, né? Oi? A família tem dificuldade de admitir também, né? Tem grande dificuldade. Por quê? Muitas vezes... Oi? Por quê? Preconceito. Muitas vezes a família está cansada, a gente entende também, né? Sim. A família está cansada, a família está angustiada, a família não aguenta mais, né? Noites de sono, gastar dinheiro, já fez tudo, já correu atrás, né? Já teve envolvimento legal. Então, às vezes, a família já passou por tudo que tinha direito, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, é difícil dela dizer assim, peraí, vamos começar tudo de novo, porque até agora que vocês fizeram, não foi bom, vamos mudar? Vamos procurar uma outra coisa, uma outra forma, né, mais tranquila, que tem que ter paciência, que é um ciclo, 12 passos, você fazer entender a família o que é esses 12 passos. Então a família ela precisa voltar, respirar fundo, ter um entendimento que ela precisa começar de novo. E a gente sabe que isso não é fácil, né? Doutora, eu estou aqui no site da Pastoral, né, e... É importante que os ouvintes estejam, né, cientes disso que a doutora está falando, da importância da família, de como os grupos de mútua ajuda todos precisam, né, ter este olhar para a família e o quanto a família muitas vezes tem uma dificuldade enorme de aceitar que tem um problema de dependentes químicos em casa. Eu estou bastante impressionado com os números aqui que a gente observa, de um total de atendimentos realizados pela Pastoral de 6.232.899 pessoas. Média por reunião, 14,9. E aqui embaixo também tem os tipos de dependência, álcool, nicotina, maconha, cocaína, crack. Como que vocês conseguem chegar nesse levantamento e nesses números? Pessoal, quem está aí ouvindo a gente, o site da Pastoral é www.sobriedade.org.br. Bem interessante esses dados que estão aqui também. Como é que vocês conseguem chegar nesses números? Vocês fazem um cadastro? Como que é isso? Sim. Quando você trabalha o curso de agente para a pessoa que está sóbrio ou se interessa em trabalhar na Pastoral da Sobriedade, ele quer ser um agente da Pastoral da Sobriedade, a gente faz um curso, né? Tem um curso preparatório, tanto que agora eu estava em Santa Bárbara, que a gente teve hoje a gente chama um curso de formação para agentes, que geralmente é um final de semana, numa diocese, numa cidade, onde as pessoas... Né? Tem tantas pessoas querendo se tornar agentes para trabalhar, porque para você fazer a sala, como a gente chama assim, tocar uma sala, fazer aquele passo da semana, você tem que ser agente que tenha feito o curso, né? Esse curso de preparação. Então, dentro no curso, quando tem a partilha, você faz o acolhimento, tem todo como funciona, né? O passo, daquele dia, e aí na partilha, mesmo sendo sigiloso, você não anota o nome do indivíduo, mas o coordenador daquela partilha, daquele grupo de partilha, ele anota, né? Então ele anota a dependência da pessoa, quanto tempo a pessoa está em abstinência ou não, se múltiplas drogas. Então, isso a gente preenche, e o coordenador da sala daquela paróquia, ele passa para o coordenador diocesano e a gente vai preenchendo esses dados no site da pastoral. Isso é de extrema importância, é uma das coisas que é mais cobrado dos coordenadores, é preencher esses números, esses dados.
né? Para a gente saber quantas pessoas vão no grupo, quem procura, né? Você tem uma estatística, a gente precisa ter esses números, porque tanto para saber o que o problema piorou e o que está dando resultados, né? Então, para fazer trabalhos, hoje a gente precisa de ter esses números. Sim. E esses números é chegado através disso. Tá. Olha, tem uma perguntinha aqui também do Paulo. O Paulo tá bem assíduo aqui. Paulo, você não tá... desculpa se estou monopolizando. Tá nada. Tá contribuindo. Ele tá perguntando justamente, acho que a gente falou um pouquinho antes, né? Se a pastoral oferece algum serviço de apoio à família. Sim, sim. Assim, não é, o próprio grupo, ele é para a família e para o dependente. Uhum. Ele não é separado, né? Ele é para acolher os dois. Certo. É exatamente isso, né? E agora, só na hora da partilha é que separa a família, né? Inicialmente ficam todos juntos, e aí no momento onde cada um vai para sua sala, aí se divide. Isso, só no momento da partilha, quando se subdivide aquele grupo, né? E aí é que aí o dependente vai assim, o adicto vai para um lado e o familiar dele vai para o outro, né? Porque aí ele vai ouvir outras pessoas, a família vai ouvir outros dependentes, e o dependente vai ouvir outras famílias. É o grande, né? É o grande lance do grupo de autoajuda, esse momento da partilha, porque vai partilhar experiência, angústia, problemas, raivas, culpas, né? E se aprende com isso, essa grande troca de experiência. É um momento mágico, um momento onde realmente... É o grande momento do grupo, além de você trabalhar o passo, a palavra, né, o evangelho do dia, que está diretamente ligado com o passo daquela semana, mas o grande momento da partilha, né? E aí a família tem que fazer parte disso, porque com isso ela vai aprender a conhecer outro dependente, ela vai partilhar as experiências e ela vai botar para fora também as angústias dela, né? E outro dependente vai estar aprendendo, opa, minha família passa por isso, né? E todo mundo vai tendo aquele entendimento. E também tem, às vezes, o grupo, os agentes da pastoral, eles também podem fazer visitas em casa, né? Visitar aquela família, ver a necessidade. Isso também é realizado? Sim. É importante, né? É importante, porque às vezes é o convite, né? Sim. É você convencer, nós somos uma pastoral de convencimento. E é uma maneira de acolher, né? Exatamente. Então, às vezes você vai lá na casa, você faz uma abordagem, você identifica o problema daquela família, mas você tem que convidar aquela família para ir lá fazer o grupo. Tá, né? Nós temos 5 minutinhos, a gente vai partir para o final. Ivanildo José queria fazer um comentário. Eu gostaria de dizer da importância, doutora, da tua participação, né? O pessoal aqui da paróquia Santa Mena, lá de Guarulhos, está em peso te ouvindo, tá? Já estou te agradecendo em nome lá do pessoal, né? Do Luiz, né, da Sueli. Um grande beijo a todos. Né, da Juliana. Sou da Pastoral da Sobriedade Pastoral da Sobriedade de Guarulhos, lá da paróquia Santa Mena. Um abraço, pessoal. Um abraço. Pessoal um abraço a todos. Né, da paróquia, lá da Pastoral da Sobriedade de São Miguel também, na pessoa da Maria José. Mas acho que a senhora falou aí sobre o preconceito, a discriminação e o estigma. Eu vejo assim, o nosso país é um país muito complicado e para que se mude essa cultura, acho que nós vamos ter que travar uma batalha imensa, né? E partindo, eu acredito, por nós mesmos. Nós que eu trabalho nisso há muito tempo e eu acabo tendo muitos preconceitos, muita discriminação. Sim. A própria pastoral da sobriedade, ela sofre preconceito dentro da Igreja Católica. Isso é porque é trágico se não fosse é cômico se não fosse trágico. Mas nós acabamos conversando com algumas paróquias e alguns vigários dessas paróquias e eles acabam dizendo que tem muito trabalho, né? E esse é mais um trabalho e não tem o trabalhador. E eu acho que isso também acaba... A messe é grande e poucos são os operários. Poucos são os operários. E eles dizem que, né, que essa é um grande entrave para criar essas pastorais, sabe, doutora? Com certeza. E a pastoral da sobriedade, a gente diz que hoje, ela, se for ver, ela está em toda a igreja. Ela, se for ver, ela está na pastoral da criança, ela está na pastoral da saúde, ela está na pastoral familiar,
né? Ela está inserida em todas as pastorais, Sim. dentro de toda a igreja. E precisa, né? E, com certeza, com certeza. Porque quando você fala das 5 frentes de trabalho da pastoral, falando muito rapidamente, você tem que falar de prevenção, de intervenção, de recuperação, reinserção social do indivíduo e atuação política. Então essas são as 5 grandes frentes de trabalho da pastoral. A senhora pode repetir? É a prevenção, a intervenção, a recuperação, a reinserção e a atuação política. Poxa, completo, né? Exatamente, exatamente. Doutora, temos um minutinho para a senhora poder deixar um recado, uma fala, um agradecimento. A gente tem que encerrar o programa, é uma hora, corre rapidinho, infelizmente. E já de antemão agradeço imensamente a tua disponibilidade, a tua participação hoje aqui no programa Tocando em Frente. Eu que agradeço, a gente sempre é bom, a gente está falando da pastoral, para as pessoas conhecerem a pastoral, fazer o convite, quer dizer, a pessoa, não, eu só vou com a pastoral, mas eu não tenho problema com droga. Não, mas a droga ela não tem idade, ela não tem classe social, ela não tem mais nada. Nós temos que falar de droga, sim. Nós temos que falar dessa doença dependência química. Nós temos que tirar o preconceito. E aí a gente faz o convite para as pessoas conhecerem a pastoral da sobriedade, né? E me colocar à disposição, a hora que vocês quiserem entrar em contato, participação, através de e-mails, eu me coloco inteiramente à disposição. Já vou fazer um convite aqui em público. Posso inserir a senhora no grupo do Tocando em Frente, do WhatsApp, para a gente poder ter uma interação maior? Porque lá tem um monte de gente já atuando. Aí mais uma pessoa que a gente traz para esse grupo que a gente tem. Sim, com então, certeza. Autoriza, né? Autoriza, porque a gente coloca, por exemplo, se vai ter um retiro, aí a gente anuncia, ó, vai ter um retiro tal, um retiro assim, né? Vai ter, ó, isso está sendo feito em tal cidade. Com certeza, perfeito. Com certeza. É um grupo, a tecnologia sendo usada a serviço... A serviço do bem. Exatamente. Sim, com certeza. Tá ok, muito obrigado, tá, doutora? Tá bom, Janilo, obrigada a vocês, um grande abraço a todos e eu agradeço também. Muito bom estar falando sobre a pastoral da sobriedade. Para nós foi uma grande satisfação, muito obrigado. Tá bom, muito obrigada. Boa noite a todos e bom domingo, até amanhã. Amém. Amém. Bom, é isso, gente. Acho que mais um programa feito, acho que mais uma participação, acredito, uma participação muito bacana e muito rica. Ivan José, quer dar um tchauzinho? Tchau, gente. Não esqueça da nossa campanha Tocando o Coração. Participe. Isso aí. Um abraço para a Emanuela, que está aqui também no estúdio. Só olhando o maridão aqui do lado. E um abraço para minha esposa, para o meu filho, que estão me aguardando agora também. É isso. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes. E um grande abraço para Antônia, lá de Jundiaí. Antônia, um abração para você aqui interagindo conosco pelo WhatsApp. A todos vocês que interagiram conosco aqui. Vem agora o programa Cidadania e Meio Ambiente com a jornalista Cleide Barbosa, que conheci essa semana. E em seguida o programa Caravela do Fado com o Padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem. Um ótimo domingo e muita paz no seu coração. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.